Olá amigos, tudo bem? Eu sou Fábio Cavalcante e sejam todos bem-vindos ao meu podcast, que no finalzinho do ano passado completou um ano, mais precisamente no dia 18 de dezembro. E falando em novo ano, feliz 2022 para você que está nos ouvindo. Meu desejo é que haja muita paz, muita alegria, muita saúde para você e para sua família, que todos os seus sonhos sejam concretizados, todos os seus planos, que dê tudo certo para você na sua vida financeira, amorosa, profissional e tudo mais. Que tudo de bom aconteça com você nesse ano. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, como já falei, seja bem-vindo, tá? Se puder, dê uma ouvida nos outros episódios anteriores, a maioria deles são bem curtinhos, tá? Só tivemos 2 participações, né, que levou os episódios a ficarem com cerca de 1h30, mas tem muito conteúdo bacana aqui para você ouvir, tem muito conhecimento aqui que a gente gostaria de compartilhar, né, com nossos ouvintes, com nossos seguidores, e tenho certeza que você será bastante influenciado positivamente. É isso que nós queremos. Como o nosso slogan diz, né, aqui é reflexões de tudo um pouco. Nós tentamos abordar vários temas com diversos olhares, de forma a fazer você pensar, você refletir a respeito do que está acontecendo, dos temas, não apenas da questão da política, do social, mas a gente também quer abordar outras coisas, do entretenimento, tecnologia, religião, filosofia, enfim, tudo aquilo que a gente puder compartilhar com você. Continue com a gente, continue nos acompanhando, certo? Se inscreva aí, se está ouvindo no YouTube, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe o que você está achando e ajude esse podcast a crescer. Por isso que eu conto com a sua colaboração, com a sua parceria, com a sua crítica também, se você tiver alguma crítica a respeito dos temas que são abordados ou da forma que a gente conduz, vai ser de grande valia, tá? A sua opinião, a sua crítica, pode falar aí, mandar mensagem nas nossas redes sociais, que a gente vai atender com toda certeza. Bom, e nesse primeiro episódio do ano do podcast, a gente gostaria de trazer um pouco desse vislumbre daquilo que a gente está esperando a respeito desse novo ano. Muitas pessoas têm o costume de, sempre ao final do ano, dezembro mais ou menos, faz as suas famosas resoluções do novo ano. É porque a mente fica com toda aquela expectativa do novo ano, das novas oportunidades que virão, e aí surgem muitas ideias, muitas coisas que todos nós gostaríamos de fazer, superar alguns desafios, algumas barreiras que nós mesmos enfrentamos diariamente, e a gente quer superar as nossas dificuldades e tentar ser pessoas melhores, pessoas mais envolvidas no mundo do trabalho, estudos, melhorar a questão profissional, questão financeira. Então são muitas resoluções. E sempre paira no ar aquela dificuldade, né, a respeito, e aí? O que será que a gente vai enfrentar nesse novo ano, né? Porque nossos sonhos têm que casar com o restante da humanidade, né? Os rumos que o mundo vai seguindo, que o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado vai seguindo, ele tem que casar com os nossos sonhos, né? Porque senão não tem muita possibilidade de dar certo. Então no ano passado a gente criou essa série, né? Que abre o novo ano, que é a perspectiva. Temos a retrospectiva, né, no final do ano, e aí no início do ano nós temos a perspectiva, aquilo que a gente está olhando para o futuro e como é que a gente enxerga, como é que a gente pode pensar de como será o novo ano. Bom, então eu separei alguns tópicos aqui que eu acredito que sejam de grande relevância, que há muitas outras coisas, muitos outros temas que podem ser tratados com a devida importância, mas eu elenquei esses aqui que são importantes, não apenas para mim, mas para todos. A começar da saúde, né? Que desde 2019, finalzinho de 2019, o mundo vem enfrentando esse problema chamado pandemia. Infelizmente muitas pessoas morreram, muitas pessoas ainda se encontram enlutadas, né, por conta da perda de um ente querido, um parente, um amigo. Talvez você que está me ouvindo, você deve ter perdido alguém, né, por conta desse problema, e já são 2 anos desde os primeiros casos e seguimos com esse problema, né, na humanidade, em todos os países, principalmente agora, final do ano, com o surgimento essa tal de variante, essa tal de Omicron, que em novembro do ano passado foi detectada lá na África do Sul, e o que acelerou o número de infecções. Então, assim, quando o mundo estava achando que ia começar a voltar para os trilhos, né, por conta da vacinação, que estava seguindo um ritmo acelerado, e muita gente já estava, vislumbrando
um novo mundo, uma nova história para cada um de nós, e a gente tá ali com aquela alegria, né? O comércio se reabrindo as atividades, cinemas, shoppings, espaço para eventos, tá voltando à normalidade. Aí pronto, aparece a tal de variante que colocou todo mundo em alerta. Muitos locais já começaram a fechar, muitos países, né, começaram a fechar novamente as portas, começaram as restrições de espaço, de ambiente, as leis sanitárias começaram a vigorar, quer dizer, voltaram a vigorar, e talvez com força total, porque o ritmo de infecção está sendo também bem acelerado em comparação à primeira versão do vírus. O prognóstico dos especialistas no assunto, eles verificaram que a variante ela levará de 4 a 5 semanas, né, para atingir o seu pico de infecções. Porém, a notícia boa, digamos assim, né, que ao mesmo tempo que ela levará de 4 a 5 semanas, ela também levará o mesmo tempo para retroceder, para cair, né, a velocidade das infecções, né? Ou seja, a tendência é que a variante, né, Ômicron, ela diminua seu poder de fogo em cerca de 2 meses. E isso é a parte, digamos, boa, né, dessa situação. É claro que tudo isso depende dos cuidados que as pessoas individualmente e até os próprios governos devem tomar durante essa pandemia. Como eu falei, a vacinação estava seguindo em ritmo acelerado, deu uma desacelerada, porque ainda tem muita resistência, né, de pessoas contra a vacinação. No momento que eu estou gravando esse episódio, cerca de 75% da população brasileira já foi vacinada, está totalmente imunizada, ou seja, que recebeu as duas doses ou dose única. Tem toda essa questão de dose de reforço, a terceira, a quarta dose, e talvez a gente estudando a questão da quinta dose, né? Então, aí que vem a resistência das pessoas. Tem também a questão da vacinação de crianças, uma vacinação compulsória, ou seja, obrigatória, que muita gente não está levando fé nisso, porque no imaginário popular, bom, se toda a população está vacinada e mesmo assim os casos continuam acontecendo, então tem alguma coisa errada nisso daí. Tem também os casos de mal súbito, né, que muitas pessoas que foram vacinadas passaram a sofrer. Tivemos casos no Brasil inteiro. Não é um número, digamos, expressivo, mas é curioso. Acredito que precisa uma investigação quanto a isso, mas nenhum jornal, nenhuma mídia está interessada nesse detalhe, estão levando como casos isolados. Vamos ver até onde vai essa questão dos casos isolados de mal súbito, né, de pessoas que foram vacinadas e 2, 3 dias depois apresenta essa situação de uma forma bem estranha. Essa gente inventa cada coisa. Então, como eu estava falando, apesar dessa resistência, a vacinação está seguindo. Houve muita flexibilização, uma coisa boa, né? Como eu disse, muitos locais abriram, cinemas, escolas, igreja, que estava fechado durante muito tempo, e aí resolveram reabrir, porque a situação estava aparentemente, não vou dizer controlada, mas estava uma situação um pouco mais cômoda, relacionada, se você for comparar, no início da pandemia. Mas eu acredito que, apesar disso, tem que seguir com esses cuidados. A gente vai ter que continuar usando máscara, vai continuar mantendo o distanciamento social. Alguns especialistas, alguns não, a maioria deles, estimam que ainda teremos que conviver com esse vírus à medida que ele vai evoluindo. Então, assim, é uma coisa que tem que ser controlada. Pode não ser extinguida para sempre, mas ainda tem que ser lidada com essa questão. Então eles estimam que a gente vai ter que conviver com esse vírus, mas desde que seja feito, né, com as constantes atualizações, né, das vacinas, de uma forma de adaptá-las cada vez que variantes forem surgindo. Tem que fazer essa atualização das vacinas e os cuidados sanitários para ser tomados para que coisas graves, né, não venham a acontecer. Então, assim, os países com alto índice de vacinação, eles voltarão a ter uma vida mais ou menos dentro da normalidade se essas questões forem seguidas. É claro que muitos ainda ficarão doentes, porém a expectativa é que o sistema de saúde, os hospitais, os pronto-socorros, né, as UTIs, elas não fiquem sobrecarregadas. Por isso que nós temos que se atentar para isso, tentar se desvencilhar um pouco dessa questão da conspiração. Assim,
eu não gosto de tocar muito nesse assunto, até porque que eu sou cético quanto a muita coisa, né? Então eu não vou abraçar totalmente essa questão de é pela ciência, né? Quando a gente vê que são organizações bilionárias que estão por trás, né, dessas pesquisas, por trás da venda desses produtos, desses imunizantes, né? Você tem que ficar em alerta, né, amigo? Então você tem que se preocupar e não baixar a guarda, né? Mas não quer dizer que você tenha que desacreditar completamente das vacinas e se desligar dos cuidados sanitários como se não houvesse amanhã, né? Então tem que ser cético de todas as formas. É o que eu posso dizer nesse primeiro momento. Yes, science! Outra questão importante que nós iremos enfrentar esse ano, na verdade já estamos enfrentando, eu acho que desde sempre, é a questão política. Como tem acontecido em vários países, é a política quem vai pautar, né, praticamente todos os rumos que o nosso país, o Brasil, tomará a partir desse ano, porque, como você bem sabe, nós teremos eleições esse ano, eleições para a presidência da República, eleições para as câmaras estaduais, né, as assembleias legislativas, para a Câmara Federal, para o Congresso e para os governos dos estados, né? Então, esse ano vai ser um festival, vai ser uma loucura que eu estou prevendo, vai ser um vale tudo, né? Vai ter muito escândalo, vai ter fake news adoidada, vai ter desrespeito, mentira sendo contada de uma forma absurda, porque para a política vale tudo. Quem um dia sentiu o gosto do poder vai querer voltar, com toda certeza, e quem está no poder quer se manter. Então, para isso, na cabeça deles, o povo é idiota, o povo é burro, e para isso eles acham, né, os políticos acham que o povo vai ser fácil, né, ludibriado, né, mas a gente sabe que não é bem assim. As coisas mudaram bastante, muita informação foi passada, muitas pessoas passaram a ser mais esclarecidas quanto a essas questões, e vai ser um pouco difícil de ludibriar, né, as pessoas. E é claro, a gente sabe que tem muita mutretagem nessa história, muitas cartas marcadas, muitos conchavos com fins pessoais, muitos arranjos ali nos bastidores para algumas coisas acontecerem, né? Veio eu com as pitadas de teoria da conspiração, mas assim, sem ser conspiracionista, tem uma frase que eu acho muito bacana, que é do Franklin Roosevelt, que foi o 32º presidente dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: em política nada acontece por acidente. Se acontece, pode ter certeza que foi planejado para acontecer. Então assim, tem toda essa questão de conspiração, que é um organismo, um grupo, oligarquias que se juntam para dominar a humanidade, que estão controlando todas essas situações do mundo, todas as crises, enfim, né? Eu não vou entrar por esse detalhe. Assim, sem entrar na questão da conspiração, né, tudo mais, essa frase mostra que todos os passos, todos os rumos da política, elas são devidamente controlados ali, planejados, arquitetados, né? Não é um fruto do acaso, né? Porque eu acredito assim, se fosse obra do acaso, mero fruto do acaso, né, nessas ações políticas, né, de vez em quando os políticos errariam a favor da população. Há muitos conchavos acontecendo para essa eleição de 2022 que é preciso ficar atento, certo? Como eu falei, quem estava no poder, quem sentiu o gosto do poder, vai querer voltar, né? E quem já está no poder que vai querer continuar, e nada para o povo, né? Interesse público zero, praticamente zero, né? Então é uma coisa que nós vamos enfrentar. Agora sim, falando de eleição, todos os que estarão eleitos, vamos falar assim de presidente da República, né? Eu não vou citar quem são os principais candidatos, né, para a gente não parecer que a gente está favorecendo uns ou outros. Mas, independente de quem será a pessoa eleita para controlar, não é nem governar, para controlar o país, vai ter à frente grandes problemas para ser enfrentados, né? Temos uma crise econômica absurda, alta contínua da inflação,
aumento da pobreza, nós temos a educação, né, que ainda se encontra nos índices baixíssimos em comparação a outros países, sem falar a pandemia e o próprio sistema de saúde que já está um caos há bastante tempo, escândalos de corrupção, que é algo que é constante, né, no nosso dia a dia, parece que é uma coisa estrutural no nosso país. A questão da segurança pública, que foi uma bandeira levantada por determinados políticos há algum tempo atrás, mas a gente não viu grandes ações acontecendo. E também a questão da liberdade, seja ela de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade de crença, que é algo que está sendo afetado todos os dias. A gente vê que em outros países que tiveram mudanças bruscas de sua forma de governo, seus regimes de governo, essa questão da liberdade é uma das primeiras coisas que desaparece. Você não pode expressar aquilo que você pensa sobre determinados governos, sobre determinadas práticas. Você tem que estar sempre ali abaixando a cabeça e achando tudo uma maravilha. Então, essa questão da liberdade é algo que a se pensar. É claro, existem questões que precisam ser consideradas, né? A falta de respeito a determinadas figuras religiosas, a difusão de notícias falsas, tudo isso tem que ser considerado. Mas, no geral, a gente vê que, claro, não vou dizer que nós estamos vivendo uma ditadura, mas algumas personalidades do circuito do poder já demonstraram um pouquinho assim, uma amostra grátis de como seria se nós mudássemos para um regime totalitário. O Brasil já viveu isso durante muito tempo e parece que alguns querem, né? Embora que defendam a bandeira da democracia, mas não estão muito interessados em democracia não, né? E até mesmo assim, na esfera estadual também tem questões que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, infraestrutura, estradas que não são asfaltadas, que amargam na lama durante muito tempo, buracos nas pistas, escolas que não são construídas, ou obras que foram iniciadas e nunca terminaram, a questão do comércio e da indústria, que falta incentivo, falta políticas públicas voltadas para esses setores para gerar emprego, gerar renda, melhorar a economia do estado. A gente vê notícias o tempo todo dando conta desse problema e parece que muita gente não está interessada em mudar isso não. E a saúde, como eu falei, que acredito que é um dos principais problemas, se não o principal problema que a gente vê, né, desde o início da pandemia. Tivemos casos absurdos durante a pandemia de recursos que foram desviados e sequer foram citados na tal da CPMI lá, a CPI da saúde, né? Então, teve casos até de respiradores que foram comprados em lojas de vinhos, né? Então, umas coisas meio sem noção que são práticas, né, comuns do nosso país, e as pessoas veem isso e parece que nada muda, né? Parece que tá tudo bem, importa que o político tal ele me ajudou com uma cesta básica, então eu vou votar nele, mesmo ele sendo um desgraçado de um corrupto, né? Então assim, essas velhas raposas, elas vão voltar agora, já começaram a surgir, estão entrando nas cidades, nas vilas ali, mostrando o seu rosto, e aí, tudo bem, como é que tá, senhor e tal, e vamos discutir o nosso projeto político, né? Gostaria muito do seu apoio. Para evitar isso, eu recomendaria 3 coisas. Em primeiro lugar, é preciso revisitar os feitos de cada candidato, principalmente aqueles que já tiveram cargo de gestão em épocas passadas. Se já foi um prefeito, se já foi um governador, se está saindo para reeleição, ou se está mudando de um cargo para outro. Sim, tem que investigar o passado dessa pessoa. O que ele fez, né? O que ele fez de bom para sua cidade, para o seu estado? Alguma coisa boa realmente aconteceu? Será que não houve caso de corrupção? Será que não houve nenhum problema relacionado a desvios e outras coisas mais? Obras abandonadas, né? Projetos inacabados que passou para a próxima gestão, que passou para outro, que passou para outro e ficou por isso mesmo? Tem que analisar isso. Outra coisa é analisar cada proposta, tudo que ele está falando ali, o que ele vai fazer, que promete mundos e fundos, promete que vai asfaltar uma rua, que vai asfaltar uma estrada, promete que vai investir no setor da agricultura e um monte de coisa. Isso tem que ser analisado. Tem muitas promessas mirabolantes que você identifica logo na hora.
né? Principalmente quando é uma coisa que não está na alçada estadual, e sim uma questão federal, e a pessoa vai tentar levar você no papo, na lábia, e é preciso dar um basta nesse tipo de gente. E a terceira coisa que eu digo para cada eleitor é: não se venda. Não é porque o cara foi bacana, como eu falei, né? Ajudou com uma cesta básica, ajudou a você arrumar o seu primeiro emprego, te dando um cargo comissionado, ou porque ajudou seu pai ali com alguma coisa, e você vê que a pessoa é um grande de um corrupto que já teve problema na justiça, que já foi preso, que já foi indiciado, que já passou que já teve o mandato cassado e outras coisas. Não se venda. Sabe? É esse tipo de gente que deve ser extinguida da política. E o Brasil, ano após ano, a cada eleição, essas mesmas raposas voltam e com o mesmo discurso de sempre. E muita gente, infelizmente, cai, né? Mas, como eu estou dizendo, muita informação já foi passada, muita gente já está esclarecida e talvez não seja assim tão fácil, né, como alguns estão pensando. Porém, são esses mais simples, né, que não têm acesso à informação, que não têm um grau de instrução suficiente para a pessoa identificar esse tipo de mutretagem para cima da inocência alheia. São essas pessoas que precisam ser protegidas. Então, a política esse ano vai pautar praticamente todas as questões que o nosso país vai enfrentar desde então. Outra questão que precisa ser considerada muito nesse novo ano é a questão social, digamos, a situação em que o nosso país vive todos os anos, enfrenta muitas dificuldades e parece que o poder público está pouco se interessando em resolver. É a questão da pobreza, que ainda é uma constante no nosso país. Segundo um levantamento do ano passado, né, da Fundação Getúlio Vargas, estima-se que cerca de 30 milhões de pessoas ainda vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil. E vale lembrar que em 2019, bem antes do pandemônio, né, eram um pouco mais de 23 milhões de indivíduos vivendo nessa situação. E é preciso considerar também que o Auxílio Brasil, aquele programa social do governo federal, ele cobriu cerca de 15 milhões de pessoas em 2021. Então essa questão da pobreza, ela precisa ser vista, não apenas da pobreza em si, né, mas eu acho que de toda a questão econômica do país precisa ser considerada. E, claro, a política que vai pautar isso, né? O seu candidato a deputado estadual, federal, governador, a presidente da República, você precisa analisar quais são as propostas dele para melhorar, né? Aquilo que é relevante, aquilo que vai ser bom para todo mundo, não apenas para um determinado grupo de pessoas, ou também de uma forma pseudo-democrática que vai ajudar todo mundo, mas no final não vai ajudar ninguém, né? Vai nivelar todo mundo na mesma questão da pobreza, da miséria e da dificuldade, né? Então precisa ser revisto isso daí. Eu não sou mais da economia, eu tenho um problema relacionado a números e tudo mais, então assim, não vou dar nenhuma explicação a respeito, uma coisa técnica, né, a respeito da economia. Mas assim, vamos levar em consideração o seguinte, né, no momento que eu estou gravando, né, primeira metade de janeiro ainda, o preço médio da gasolina está R$ 6,34. É mais ou menos esse preço aqui na minha cidade, aqui em Boa Vista, né? O litro da gasolina está R$ 6,34. A cesta básica está em torno de R$ 700, né? Há pouco tempo atrás era só 500, então teve esse aumento absurdo, né? Claro, a pandemia ela teve um papel muito preponderante, né, em relação a esse preço, no aumento das coisas, mas assim, sabe que a culpa também é de algumas personalidades da nossa política, do nosso poder, né, do governo federal, que, enfim, não vou entrar em detalhes, deixa pra lá. Mas isso precisa ser resolvido, né? Muita gente que acha que tá tudo mil maravilhas, que é legal ficar em casa, ter Netflix e ter um sofá, ter uma cama para dormir, e não faz ideia de quanta dificuldade muitos de nossos conhecidos, muitos parentes, e até pessoas desconhecidas estão vivendo. Muita gente vivendo na rua, muita gente vivendo em casas, condições precárias de se viver, sem ter acesso à educação, sem ter acesso a saneamento básico, a sistema de água e tudo mais, e vivendo apenas do valor que é pago pelo governo federal ou esses programas sociais dos governos do estado, né?
Então, tem muita gente que não faz ideia da dificuldade que muitos dos nossos compatriotas estão vivendo. Então, acredito que esse é um desafio que também precisa ser enfrentado ao longo desse ano de 2022. Então, assim, eu elenquei essas 3 questões, a política, a saúde, o social. Tem outras questões como segurança pública, a economia de uma forma mais geral também, mas essas eu acredito que são primordiais assim, para a gente tomar um ponto de partida. Porque eu acredito sim, o povo já está cansado, o Brasil já não pode mais esperar. Já está mais do que na hora da gente mudar a situação do nosso país. Nós precisamos mudar. Nós precisamos de um país melhor, mais decente para todas as pessoas. Um país que não massacre os seus cidadãos, que não massacre os seus trabalhadores, que não faça imposições de regras e imposições, fardos pesados que poucos conseguem suportar. Então a situação da pobreza precisa ser resolvida, a questão de saneamento, a questão econômica, a gente vê que está muito caro as coisas, a gente vai no mercado, qualquer comprinha de, sei lá, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne, sei lá, o iogurte ele já dá uns R$150, R$180, gente, é um absurdo que a gente está vivendo, né? Sei que a pandemia, como eu falei, a pandemia tem um papel muito preponderante nessas questões econômicas, mas também a má gestão dos recursos públicos também são questões que precisam ser consideradas. Então, o Brasil já está cansado disso, o brasileiro em si já está cansado e é hora de mudar. Então, nesse ano vai ter eleição, repito, analise bem as propostas dos candidatos, veja quem é aquele que você acredita que tem tudo para fazer um trabalho interessante, algo que seja relevante, não apenas algo que vá apenas enriquecer no sentido literal ou figurado, enfim, não vai enriquecer apenas um projeto político, um projeto de poder, mas que seja algo voltado para a população, que seja algo de fato benéfico para a sociedade de uma forma geral. O povo está cansado de esperar. Então essa é a nossa perspectiva para 2022. Eu espero que tudo ocorra bem, que essa pandemia retroceda ou acabe de uma vez por todas, que as pessoas que sejam vacinadas elas adquiram suas imunidades e que os maus políticos esses sejam apagados, sejam de fato atirados na lata do lixo da história, porque é isso que essas pessoas merecem. E nós precisamos de mudanças o mais breve possível. Então é isso, gente boa. Muito obrigado a você que acompanhou esse episódio de estreia até aqui, né? Foram algumas considerações sutis, posso dizer, mas fica para reflexão, certo? Eu recomendo que você aprofunde mais os assuntos, a questão da saúde, da política, busque outras fontes, não são coisas que se resumem em poucos minutos, né, de um episódio como esse, então se aprofunde, né, leia bons livros a respeito disso, consulte bons materiais na internet, tem muitos podcasts que tratam sobre a questão da economia, sobre a questão da política, de uma forma bem mais abrangente, não são pessoas que são especialistas no assunto, então assim, busque outras fontes. O que eu estou fazendo aqui é só um ponto de partida para você ouvir e quem sabe se interessar pelo tema e buscar suas próprias conclusões a respeito disso. Estou sendo só uma ponte aqui. Então assim, a gente espera produzir mais conteúdos ao longo desse ano, né, que vai ser bem difícil, a gente quer ter mais participações, trazer, claro, especialistas, né, a gente fazer mais análise sobre o que está rolando no Brasil, no mundo, e também trazer outros temas, né, de entretenimento, de cultura pop, né, para enriquecer você de conhecimento, tá certo? E se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar em suas redes sociais. Você está ouvindo no YouTube? Se inscreva em nosso canal, comenta aí embaixo o que você achou, né? Se você tiver alguma crítica para fazer ou sugerir algum tema, fique à vontade. Tá certo, gente? Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!